Olá, gente, estamos de volta aqui no Grupo de Comunicação Difusora para aquela entrevista tão importante sobre assuntos aqui do Alto Vale do Itajaí. É claro que ainda estamos naquele rescaldo do processo eleitoral. Eleições aconteceram no mês de outubro, onde tivemos prefeitos reeleitos, muitos prefeitos eleitos pela primeira vez, que é o caso do nosso convidado no dia de hoje, que já tem uma história dentro da política do Alto Vale do Itajaí, a sua família eu me refiro, e agora ele acaba comandando, a partir de 2025, um município que era comandado pelo seu pai e que inclusive marcou história na prefeitura da cidade de Rio do Oeste. Estamos recebendo com muito prazer o prefeito eleito do município de Rio do Oeste, Bruno Pessatti, que foi eleito nas últimas eleições e nos dá o prazer da entrevista de hoje. Tudo bem, prefeito? Parabéns, seja bem-vindo. Olá, Aldo. Muito obrigado pela oportunidade. Exatamente, como você acabou de citar agora, nós temos sim essa responsabilidade, de assumirmos o município de Rio do Oeste. Sabemos das demandas, das dificuldades que nós temos, principalmente diante das cheias, mas o que nos refere e que nos anima muito é a referência do nosso saudoso Betão, do meu pai, Ele me traz em questão de honra em poder fazer todo esse serviço público, essa prestação de serviço. E como que foi a eleição? A contento saiu porque o senhor se elegeu, obviamente. Sim. Mas era dentro daquilo que o senhor esperava? Ficou mais ou menos daquilo que vocês programavam para essa eleição? Obviamente obtivemos êxito, no resultado da eleição. Nós sabíamos no decorrer da campanha, conversando com as pessoas, com os empresários, o agricultor em si, que existia uma aproximação e uma aceitação muito grande. Mas confesso para você que foi uma surpresa pela questão da diferença. Atingimos 20% de diferença, indo contra a máquina, contra o atual prefeito, E nos surpreendeu de uma forma positiva. Mas sim, nós tínhamos uma expectativa de ter a vitória na eleição. O que o senhor acredita que fez a diferença na sua eleição e por um número de votos tão significativo? Eu acredito que foi uma série de segmentos, Aldo. A questão da memória do meu pai, aquele sentimento, aquela questão de gratidão também. A força jovem também trazia a renovação, como nós vínhamos citando, que a renovação ela traz um ânimo diferente. E pelo fato da convicção nas nossas propostas. Nós temos muitas propostas boas para tirar do papel e colocar em execução. Eu ouvi algumas pessoas de Rio do Oeste, naquela conversa que a gente tem no dia a dia, já que as cidades ficam bem próximas, prefeito? E eles falavam muito da familiaridade que eles tinham com o senhor e da proximidade que tinham, mesmo não sendo uma pessoa que estava atuando lá no meio. Esse fato de conhecer todo mundo, de daqui a pouco você conversar lá do outro lado da rua com a pessoa italiana, é muito disso, inclusive, Muito. De falar do outro lado da rua, facilitou, acredito eu, Com certeza, Aldo, já vinha há um bom tempo que eu venho nesse meio público, Então esse fato da situação do italiano, o italiano ele fala gesticulando e gosta de conversar. E eu já vinha há um bom tempo conversando com o cidadão. Fui secretário de Serviços Urbanos, eu tive essa prestação de serviço e essa proximidade, esse corpo a corpo com as pessoas, nos trouxe essa confidelidade diante das pessoas. E, de fato, realmente esse lado familiar, público e popular nos agregou muito na campanha. E que propostas o senhor trouxe para o município de Rio do Oeste e essas propostas que o senhor estará colocando em ação a partir de janeiro, quando o senhor estiver assumindo? Então, Aldo, a primeira proposta, o que nós temos que ser? Organizados. Eu trabalho com organização e planejamento. Prefeitura, poder público não é diferente. Nós precisamos primeiro sentir como é que está a situação financeira da prefeitura. Vamos organizar a nossa casa primeiramente. É o nosso maior objetivo. Ver como está de dentro para depois retribuir para fora. Mas o nosso maior objetivo é a saúde, Aldo. Com certeza é o calcanhar de Aquiles, é a ferida de todos os municípios. Não estou aqui falando que Rio do Oeste vai ser utópico e perfeito, não. Mas existe uma série de ações que nós podemos fazer a diferença. Aldo, o que eu sinto mais é o lado humanizado. As pessoas querem se sentirem bem, principalmente na saúde quando chegam de uma forma vulnerável. É ali, é o atendimento, é um plantão diferenciado, é um acesso diferenciado em algumas clínicas e clínicas médicas, Mas nós temos também situações do esporte, que nós vamos fazer a lei de incentivo ao esporte. Nosso município está sendo destaque também no tênis de mesa, não somente no tênis de mesa, mas em outros segmentos. Nós temos jiu-jitsu, muay thai e por aí vai. Então eu, como um ex-esportista, também vou ter esse olhar clínico. E principalmente ao nosso agricultor, Nossa cidade, 72% da arrecadação é vinda do nosso agricultor, produtor agrícola.
e eu quero também dar esse olhar diferenciado a eles. O agricultor, nas casas, quando nós íamos visitar, Aldo, as pessoas citavam, Bruno, nós precisamos só de uma estrada boa e saúde. É o que o agricultor precisa. Ele não precisa medingar, pelo contrário. Ele só realmente quer o que precisa de necessário para poder produzir. E a prefeitura tem maquinário suficiente, pessoal suficiente para suprir essa necessidade da agricultura? Exatamente, isso que nós estamos olhando essa demanda toda, né? Porque a questão de maquinário eu estou avaliando agora nessa transição, né? O atual prefeito Diogo já liberou a prefeitura para a gente começar a observar o que precisa, mas a princípio de maquinário está bem completo e as demandas de servidor, de pessoas, nós estamos fazendo concurso ou teste seletivo conforme a necessidade, né? Porque é algo complicado, é uma extensão razoável que tem Rio do Oeste, né, prefeito? Olha, muito grande, Aldo. Eu acredito que Rio do Oeste talvez seja a segunda ou a terceira cidade com maior extensão territorial do Alto Vale, né? Então é sempre é um mártir para nós, né? Choveu, o que nós podemos fazer? Não tem muito o que fazer. Então o nosso objetivo é o quê? Praticar a sobreelevação das estradas diante das cheias quando tem prejudicado e assim macadamizar, mas num tempo bom. Quando nós temos tempo livre bom, tem que praticar o melhoramento das estradas. É isso que eu já vinha citando no período eleitoral, né? Mas realmente, cidade é muito grande em período territorial. E falando em serviço a ser realizado, eu lembro como se fosse hoje, quando o seu falecido pai falava, ele dizia que quando vai se fazer um serviço, que se faça um serviço bem feito. Não adianta ir lá patrolar e jogar pedra. Se precisa fazer drenagem, primeiro faz a drenagem, espera um pouquinho mais. É mais ou menos esse pensamento que o senhor tem? Aldo, exatamente, você lembrou muito bem dele, e é a patrulha mecanizada que ele fala. Vai lá, limpa-se as sarjetas, limpa-se o bueiro e depois macadamiza. Não adianta, é dinheiro público, entendeu? Isso custa do erário. Então ele tinha essa visão. O meu pai realmente é um homem que vestiu muita camisa pelo município. Ele respirava aquilo, né? Até eu cito que ele estava à frente do próprio tempo dele. Não tinha outra visão disso. E ele sempre enaltecendo e cuidando do erário público do recurso. Mas é bem isso aí mesmo. Faz-se a patrulha mecanizada, limpa-se o bueiro, as sarjetas e depois joga-se a pedra. Isso fica disponível pro agricultor, é eles mesmos que criam, que fazem o trabalho, eu digo de limpeza de sarjeta, ou a prefeitura faz a limpeza? Eu lhe pergunto isso, eu vou justificar até a pergunta, porque às vezes parece uma pergunta idiota, porque nós tivemos em algumas prefeituras onde era cedido o maquinário e a própria comunidade fazia esse trabalho de zeladoria. Lá é assim ou é diferente? Pela lei é diferente, mas a pergunta não é idiota não, porque pelo fato do que, Aldo? A prefeitura ela tem que determinar lei para fazer a limpeza, realmente, da onde tem o terreno, o perímetro territorial, eles têm que fazer a limpeza. Isso é amparado por lei. Porém, infelizmente, alguns agricultores não fazem, então daí vem o município com toda a patrulha mecanizada e faça. Aí depois, claro, coloca como dívida ativa e faça na conta do agricultor, né? Mas exatamente, a prefeitura, infelizmente, tem que fazer a maior parte do serviço, né? Sendo que depois de contrapartida, nós temos que entregar para eles a carga de pedra, o serviço de máquina interno, porque como lei nós temos que atender até no perímetro da casa, né, da produção agrícola. E daí vem aquela missão inglória que tem a prefeitura, né? Que geralmente quando nós temos problemas nas estradas, elas vêm todas ao mesmo tempo, né? Sim. Que é em virtude de uma enxurrada, de um período de chuva mais prolongado, é difícil, né? Auro, para o prefeito, dias chuvosos, ele não dorme, realmente. Né? O celular levanta de manhã cedo, é uma loucura, é enxurrada que deu em algum perímetro da estrada, desbarrancamento, e realmente vem tudo num momento só. Nós tivemos agora em 2021, eu estava também na gestão quanto secretário, e choveu 300 milímetros, se eu não me engano, num período lá em janeiro, e foi muito complexo. Nós tivemos que sim levar toda a nossa equipe para lá para reformular a parte das estradas, né? O governo do estado, prefeito, ele está fazendo alguns investimentos para a prevenção de cheias aqui no Alto Vale do Itajaí, que é melhorias de barragens, que é limpeza de rios, inclusive de Rio do Oeste, e também a construção de mini barragens aqui no Alto Vale do Itajaí. Qual é a realidade de Rio do Oeste e o que vem impactar? O senhor já conversou com o governo do estado para saber como que fica a situação de Rio do Oeste quanto a isso? Se teremos uma tranquilidade maior para aquele povo sofrido ou vai ter que sofrer um pouquinho mais? Olha, a expectativa é muito grande. Nós temos, né, um acesso muito fácil com o governador Jorginho e, inclusive, ele já vem fazendo algumas ações diante da região do Alto Vale. Rio do Oeste, se eu não me engano agora, salvo engano, foi licitado agora para poder fazer também os assoreamentos dos rios. Só que é uma série de segmentos. Nós vimos conversando há um bom tempo
que tem que ter os assoreamentos dos rios, a drenagem quando se fala, a canal extravasor, as mini barragens, as micro barragens que se cita, sim, tem que ter. Para nós, para não ser tão atingido, Aldo, precisa Mirim-Doce e Pouso Redondo. Eu sei que existe essa diversidade dos municípios vizinhos, da coirmã Pouso Redondo, porém o Estado ele tem que assumir uma posição plausível, né, de firmeza, para que aconteça. Não estou falando para que faça mitigação das cheias, que acabe com as cheias na região do Alto Vale, que eu acredito que não vai acontecer isso. Porém, diminua. Nós tivemos no ano agora, 2023, 5 enchentes, uma de 12 metros no nosso município, sendo que Rio do Oeste é a cidade que mais tem dificuldade. Demora 10, 15, 20 dias para sair e poder desenvolver novamente. Esse é a grande questão, além de, claro, de fazer com que a água não chegue tão rápido ao Rio do Oeste, mas também com que ela saia de uma forma mais rápida, prefeito. Parece que esse é a grande questão da coisa, né? Exatamente, a fluidez dela, né? Só que daí entra aqui em Rio do Sul também, junto ao encontro dos rios, aí onde se fala também do canal extravasor aqui em Lontras e no Salto Pilão. Então é como eu falei, Aldo, é uma série de segmentos. A gente vem conversando há muito com o Jorginho sobre isso. E não será diferente. Diante desses 4 anos, o prefeito Bruno vai trabalhar muito em cima disso. Vamos bater neste assunto, né? E agora, como lidar com isso, prefeito? Que existem algumas obras que são complexas, não são obras para ontem. Daqui a pouco vai passar o seu mandato, inclusive, e a obra não vai estar pronta. E a comunidade vai estar cobrando, né? Vai. Com certeza, bem lembrado isso aí. Só que assim, nós temos também prazos, né? Prazos diante do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, para poder ter essas liberações. Então, assim, o que eu posso fazer e me comprometer com a população é estar constantemente cobrando e acionando o governo do estado ou até mesmo o ministério lá em cima, né? Mas se vai sair realmente a gente não sabe, mas a nossa parte aqui, enquanto cidadão mortal, nós vamos fazer. O senhor pretende conversar com o prefeito de Pouso Redondo ou com algumas outras prefeituras onde tem rios que saem ali em Rio do Oeste para tentar usar o fator convencimento para essas mini barragens, prefeito? Exatamente, a persuasão é muito importante, mas a nossa proposta agora, Aldo, é conversar com os prefeitos, principalmente os mais atingidos, que é Taió, Rio do Oeste, Laurentino e Rio do Oeste. Aí sim conversar com o prefeito Rafael, lá de Pouso Redondo, junto ao nosso deputado Oscar Gutz, para que se haja alguma solução imediata e um convencimento, né? Mas sim, vai ter essa conversa entre nós. E que papel terá o deputado Oscar em tudo isso? Que ele é uma liderança regional, né? Ele vai ter que chamar esse pessoal para conversar. Obviamente. Na verdade, assim, nós já tivemos essa conversa, né, com o deputado, e ele sim, ele é a favor em entrar em um convencimento também, até porque ele é uma liderança agora da região do Alto Vale, e eu cito ele porque ele é natural de lá também, né? Então ele tem as pessoas, ou a população de Pouso Redondo, e ele tem o que justificar, só que ele tem que saber que hoje ele é um representante regional, né? Então é essa a nossa conversa que nós vamos ter dos prefeitos agora reeleitos e eleitos dessas cidades vizinhas, né? Nós temos uma tendência aqui na região, o prefeito, e até em virtude do custo de vida aqui de Rio do Sul, que é de muitas pessoas migrarem para Laurentino, Agronômica e Rio do Oeste, obviamente, que fica bem próximo aqui de Rio do Sul, bem próximo a 470 e de fácil deslocamento. Qual será o futuro de Rio do Oeste, no seu entender? Nós teremos um crescimento grande no perímetro urbano de Rio do Oeste? Citei, Aldo, isso ontem, diante de algumas pessoas que vêm perguntar, que já estão realmente, né, preocupadas e pedindo, Bruno, como é que está a situação toda? E eu citei, gente, nós temos como objetivo fazer Rio do Oeste voltar a desenvolver. Tem que ser referência no Alto Vale. Nosso maior objetivo, o nosso interpério é as cheias, mas temos que também pensar em fazer crescer o nosso município. Perímetro urbano, revitalização, fazer com que o nosso município comece a crescer de uma forma diferente em locais que não sejam tão atingidos pelas cheias. Mas o poder público, sim, Aldo, vem fazendo a sua parte. Parte de crescimento de área industrial, vamos atrás, já estamos olhando isso, isentamos da parte talvez de ICMS e ISS, para que tenha esse atrativo empresarial, para que venha se alocar também no nosso município. Rio do Oeste não se define só por cheias, muito pelo contrário, povo italiano, hostil, que trabalha muito e também merece oportunidade. Mas nós vamos ter esse resultado daqui a 4 anos. Eu gostaria de voltar e conversar e nós vamos ver. Rio do Oeste realmente teve uma evolução significativa. E nós temos área de terra suficiente próximo da cidade que é possível fazer essa ampliação? Nós temos, Aldo. Você conhece muito bem o Alto Vale. Nós temos a região da Serra da Gabiroba, onde transita e termina em Trombudo Central. É uma área que nós queremos fazer com uma área fabril e também residencial. Faremos crescer ali. Tanto é que estruturas públicas
nós já estamos tirando das cheias, estamos comprando terrenos ou fazendo permuta fora do perímetro de cheias. Então a cidade vai sim crescer aonde pode evoluir constantemente. O prefeito Laurentino conversava com ele há alguns dias, ele está fazendo transenchentes, o pensamento dele fazer transenchentes para garantir trânsito, né, na cidade, e ampliação do perímetro urbano, que num primeiro momento a transenchente e depois ampliação do perímetro urbano, exatamente para a cidade crescer aonde não pega água. Me parece que é o futuro, né, prefeito? Não tem como, né? De fato, Aldo, agora voltar a fazer me lembrar, o meu pai já tinha feito isso da ampliação do perímetro urbano. Por isso que eu te digo que ele estava à frente do próprio tempo dele. E a parte de transenchente, sim, nós temos 2 bairros no município que precisa e é necessário transenchente. Inclusive estava no plano de governo e nós vamos alinhar isso com a Defesa Civil também, o recurso. Mas a parte do perímetro urbano já foi feita todo esse levantamento e a execução, né? A execução. Agora é fazer com que o investidor chegue até lá e faça os investimentos. E que é uma parte complexa, né? Claro. Porque daí nós não podemos também interferir na questão de valor venal e de mercado. Existe essa supervalorização, né, Aldo? Infelizmente. Então nós temos que entrar em um comum acordo para que as pessoas também possam sair e se alocarem num lugar fora de cheias. Né? Existe alguma obra que o senhor, durante o período eleitoral, o senhor prometeu e quer, por uma questão de honra, fazer essa construção, prefeito? E qual seria? São 2 obras, Aldo. Como eu citei, nós temos que fazer o nosso município desenvolver. Mas são 2 obras que eu preciso executar junto à nossa equipe, nosso time de governo, para que o povo de Rio do Oeste volte a ser reluzente. O que é? A pavimentação e revitalização da nossa 7 de setembro, né? Toda grandona, quando chega no final com a nossa igreja matriz, que é maravilhoso, e aonde é a FEPOL hoje, Aldo? Nós temos uma proposta de retirar a FEPOL da cheia, fazer um galpão fora, e nós fazemos um parque linear. Bruno, mas num perímetro de cheia? Não, mas o parque linear não tem problema. Né? Pavimentação asfáltica, playground de plástico, paisagismo. São 2 obras macros que nós queremos fazer para desenvolver o nosso município. Dar um ar novamente de renovação para o município. E o senhor já começa a trabalhar em janeiro para ir atrás disso? Não, estamos trabalhando já agora, Aldo. Esse processo de transição. Eu estive agora semana passada em Brasília, junto aos prefeitos aqui do Alto Vale, e nós já levamos esse projeto, já estamos alinhando, vendo questão de valor, para futuramente, agora, num futuro próspero, já licitar e colocar em andamento. É uma avenida bonita aquela, né? É uma avenida reta, você tem uma ampla visão dela, né? Dá para fazer um trabalho muito bem feito, né? Exatamente, e assim, Aldo, você sabe muito bem, é o cartão postal do município. Tem que entrar lá e ver, não, realmente surtiu efeito, tem diferença. Vamos arborizar, pavimentação asfáltica, renovar as calçadas e os passeios, é isso que nós precisamos. E no final termina com a igreja matriz lá, realmente é muito lindo. Rio do Oeste é uma cidade pequena, pacata, porém muito aconchegante, né? Eu acho a cidade maravilhosa. E é ali que eu quero continuar a minha vida. E como é que está o ânimo do pessoal de Rio do Oeste depois de tantas adversidades nos últimos tempos, né? Que tivemos um ano aí que foi uma enchente atrás da outra, né? O pessoal tá animado, deu aquela caidinha, o poder público daqui a pouco tem que se mexer para fazer voltar esse ânimo. Como que o senhor avalia? Fato, exatamente. A expectativa é muito grande, Aldo. Muito grande diante da nossa pessoa, juntamente com o nosso vice, seu Gentil Siduoski, que também é agricultor, né? Traz credibilidade e experiência para nós, mas a população tem uma expectativa muito grande, até pelo fato da diferença de votos no período eleitoral. Então cabe nós, ao poder público, fazer isso. Nós temos que transmitir, trazer essa energia novamente, dar aquele up, para que a população, o comerciante, o empresário continue a ficar no município e voltar a investir. Então nós temos esse compromisso. Eu sei da tamanha responsabilidade, Aldo, mas nós temos muito compromisso e muita seriedade também diante das nossas pessoas. Agora, quem mora em Rio do Oeste gosta muito de Rio do Oeste, né? A gente sente nas pessoas isso quando a gente vai lá, né? Que é um ponto de partida excelente, né, prefeito? Então, com certeza, Rio do Oeste é uma cidade que nos acalenta, que nos acalma, nos traz segurança também de viver lá e o povo realmente ama, tem esse patriotismo do município, né? Sendo a terra da polenta, falamos com muito orgulho. E quando eles estão lá vivenciando tudo aquilo que vem acontecendo, eu sempre sinto que o povo riostense é resiliente, tá lá firme e forte, porque deixou seus traços e suas raízes, né? E a festa polenta? O que o senhor pensa quanto à festa polenta? A festa da polenta é a cada 2 anos, né? Então as pessoas me perguntam, Bruno, vai ter agora a partir do ano que vem, 2025? Eu disse que não vai ter. Primeiro nós temos que ver como está o caixa, nós temos outras prioridades. Mas sim, certamente nós vamos já promover em 2026 uma grande festa da polenta, conforme as pessoas merecem, né? Porque o município também não é só de tristeza e trabalho que se faz,
Nós temos que ter alegria e essa contrapartida à nossa população. E é histórica, né? Onde eu vou, nas nossas visitas, Aldo, com os deputados, com os ministros, eu sempre cito, o Rio do Oeste tem a maior polenta do mundo, é a nossa referência. Então a gente mostra aqueles vídeos, né, de outras festas de períodos atrás, e eles se encantam e se deslumbram com a nossa festa da polenta. Algumas festas perderam um pouquinho a sua identidade, prefeito. E qual a sua preocupação quanto à festa da polenta? Porque às vezes ela vai para outra identidade para tentar atrair público, mas daí não fideliza um público, né? Somente um público de passagem. O senhor pensa se é aquela festa de origens, uma mais mesclada? O que o senhor acha? Aldo, a tradição tem que manter, não podemos deixar morrer, né? Porque ela se iniciou através da tradição italiana. Hoje, Rio do Oeste, existe uma miscigenação muito grande, polonesa, portuguesa, alemã, mas a italiana perdura e permanece. Então eu não tenho como objetivo perder a tradição italiana. Sim, daqui a pouco, ter flexibilidade em algumas situações para trazer um determinado público, não vejo problema. Até porque tem que ser eclético isso tudo, né? Mas tem que manter sim a grande maioria da tradição. E nós vamos manter. Seria um show nacional, por exemplo, dentro de uma festa tradicional. Exatamente, bem, isso aí. Não vejo problema algum em trazer um show nacional, mas mantém-se a tradição da música italiana, o jantar italiano típico tem que se manter. E o show nacional vem como uma atração extra, né? A cereja do bolo, como a gente diz, né? E o pessoal gosta da festa, né, prefeito? Gosta, ela é uma festa assim que aproxima as pessoas, né? É num período de inverno, de frio, que isso também traz um certo charme para o nosso município. Chama por um bom vinho, né? Exatamente, para quem gosta e é degustador de vinho, né? Com a polenta quente, um jantar italiano. Mas o que eu cito é o seguinte, as pessoas elas aclamam pela festa da polenta, então não pode se deixar terminar isso tudo. É muito bom e cada vez que nós temos a realização da festa polenta, a gente vê a felicidade das pessoas lá e está revivendo aquilo que os seus pais, seus avós, seus bisavós talvez contavam de como era a tradição. Alguns até ensaiando algum italiano, né? E parle pouquinho italiano, deixai, né? Apesar que eu falo um pouco italiano. Mas sim, exatamente, traz aquela tradição e relembra todo o nosso ciclo familiar, né? Nossos avós, nossos pais, eles têm isso impregnado, então eles querem retribuir também para os filhos e os familiares. Laurentino, Agronômica, Ituporanga, eu estou puxando pela memória aqui, já me falaram que tem dificuldades com habitação, em virtude de pessoas que vêm de outros estados e até mesmo de outros países. Certo. E faz com que inflacione, né, o mercado imobiliário. O senhor tem uma realidade parecida? Ainda não? Aldo, uma pergunta muito importante, né? Porém bem certeira. O seguinte, isso nós vemos há muito tempo em Rio do Oeste, a parte de conjunto habitacional. É uma exigência muito grande, acredito que de todos os municípios aqui do Alto Vale. E não será diferente agora de Rio do Oeste. Pelo que eu sei, o governador Jorginho Melo já vai contemplar aqui em Rio do Sul também, algumas casas, e Rio do Oeste já está contemplado também diante de alguns projetos. Só que o que tem que fazer? O poder público tem que fazer a sua parte. Público, eu falo municipal. Nós temos que chegar com os projetos bem executados para que aí o governo do estado ou o ministério traga-se esse propósito. Mas sim, já está lá, inclusive no período eleitoral, as pessoas já vinham também citando para mim, disse, Bruno, nós não temos moradia. Não somente da parte pública, mas também privada. Tem que ter esse investimento. O Rio do Oeste precisa voltar a ter investimento imobiliário. E seria como, prefeito, uma destinação de uma área de terras para fazer a construção? O que o senhor pensa, o que se exige quanto a isso? Exatamente isso, na verdade, contempla no projeto, Aldo. Tem que ter, o poder público tem que ceder um espaço de terra, deixar tudo pronto com saneamento básico, com iluminação, parte da Casan também com água, para depois que venha e executa isso. Isso só depende de nós, poder público e liderança política. A prefeitura tem terrenos lá que é possível fazer isso? Nós temos. E depois nós podemos também fazer a parte de permuta, trocar, desapropriar. Não vejo interpério algum na execução disso aí. Cabe a nós querer focar e fazer. Porque, como se diz aquele ditado, quem casa quer casa, não é verdade? E as pessoas vão querendo a sua própria independência. E isso é inegável. E quanto mais tu tira as pessoas da cidade, mais tu aumenta o custo dela, né? Não, exatamente, até pelo fato seguinte, a logística, hoje Rio do Sul, nós temos muita mão de obra rioistense que vem em Rio do Sul. Verdade. E isso, Aldo, de uma certa forma, me entristece,
né? Vem todas as manhãs e o pessoal vindo pegando ônibus e carro em movimento. Eu disse, não, tem que ficar lá. Nós temos que ter esse giro econômico lá dentro, né? Então, cabe a nós fazermos isso, mas eu tenho compromisso em fazer esses conjuntos habitacionais. E a pessoa ficando lá vai fazer com que o empresário faça investimento lá também e a pessoa gaste o seu dinheiro na cidade, né? É uma união, né? Isso é uma ligação, uma corrente. Ficando lá, o servidor vai gastar o seu dinheiro lá, vai investir lá cada vez mais, e assim melhor para todo mundo, até na questão de arrecadação. Prefeito, eu vou deixar o senhor muito à vontade para o senhor falar com o seu eleitor, com o povo de Rio do Oeste agora, aquele olho no olho que o italiano fala. Sim. Com o pessoal de Rio do Oeste, para o senhor dar a sua mensagem aqui na nossa entrevista, por favor. Aldo, obrigado. O meu compromisso com você, cidadão ristense, que nós já vimos falando há um bom tempo, não só no período eleitoral, é sim de trabalhar muito, já estamos, né, de uma certa forma, muito. Acabou o período eleitoral, Aldo, já estamos com muito projeto, projeções, criando relacionamento, que é o mais importante na vida pública. E é isso que eu estou procurando fazer. Fazer Rio do Oeste a ser reconhecido novamente, principalmente lá em Brasília. É esse relacionamento, esse network que nós estamos fazendo com deputados, com ministros, e fazer com que Rio do Oeste volta a crescer. Esse é o compromisso que eu tenho com vocês, cidadão ristense, e podem ter certeza. A expectativa é grande e nós vamos fazer acontecer. Prefeito, muito obrigado. Foi uma satisfação conversar com o senhor. Parabéns mais uma vez pela eleição. Aldo, prazer é meu. Agradeço pela oportunidade. Espero estar cada vez mais vezes conversando com vocês e dando boas notícias. Prazer foi nosso. Bruno Pessatti, esse jovem e promissor político aqui do Alto Vale do Itajaí, foi o nosso convidado aqui na entrevista do Grupo GCD. Nós nos encontramos sempre com o assunto de interesse do Alto Vale do Itajaí. Grande abraço e até mais.